Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos em nosso estudo de número 18, analisando o capítulo 7, chamado Leitura Mental. Nos últimos estudos, nós acompanhamos o resgate do padre Domênico, um espírito endividado que, pela intervenção da irmã Zenóbia, está passando por um processo de resgate, de recuperação. A mãe dele, Dona Ernestina, conseguiu trazê-lo dessa região sombria, do próprio enclausuramento dele na sua mente fechada e dedicada ao mal. Vimos então os comentários de André Luiz sobre a intervenção materna, sobre como o amor de mãe conseguiu trazer o padre Domênico para enfrentar a si mesmo e, consequentemente, ser direcionado à reencarnação compulsória. É feita, então, uma reflexão pelas palavras de Dona Ernestina sobre as nossas decisões aqui na Terra, as decisões que o seu filho tomou e que muitos tomam aqui na experiência terrestre. Desperdiçando oportunidades, perdendo tempo aqui na Terra com assuntos mesquinhos que nos levam à imperfeição, que nos levam à satisfação apenas dos gozos terrenos, dos interesses materiais. Mas ainda assim, Deus não nos nega recursos para nossa retificação. Todos que pedem ajuda a Deus recebem esse auxílio. Pode parecer que a resposta não veio ou que está demorando, porém Deus sempre nos atende o pedido de socorro. Muitas vezes de forma que não compreendemos, de maneira que não concordamos, mas essa ajuda sempre vem. Ela diz que após a travessia do túmulo, todos continuam trabalhando, edificando, iluminando e redimindo. Lembrem-se que Dona Ernestina estava transmitindo ao seu filho a necessidade de movimento, de trabalho, de esforço próprio, porque muitos dos obsidiados, como nós já estudamos aqui, esquecem-se do esforço próprio, pessoal, para saírem do lamaçal onde se encontram. A espiritualidade, então, vem nos ensinar que é necessário o nosso esforço, a nossa contribuição, e que todos trabalham aqui na Terra e no plano espiritual, seguem trabalhando no serviço que compete a cada um. Ela então prossegue, dizendo: não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Ela faz um convite. Não pretenderás fugir ao círculo de sombras, a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? O convite que foi feito pelo seu colega de profissão, né, se assim podemos chamar, o apostolado católico, mas o padre também, que escolheu a luz, que certamente errou também, mas que se redimiu e agora encontra-se na equipe de André Luiz, fez um convite ao padre Domênico. E agora esse convite é renovado por Dona Ernestina, a sua mãe. Não queria, então, o padre Domênico integrar as forças de elevação, o serviço de elevação, ajudando o próximo, trabalhando dentro de si próprio os conceitos e as virtudes eternas? Fugindo então do círculo de sombras para ganhar os caminhos de luz. André Luiz então diz que o olhar do infeliz adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente pouco a pouco. E conforme refletimos aqui nos últimos estudos, somente o amor de mãe consegue extrair o melhor de cada um. Lembrem-se que o padre Domênico não ouvia a ninguém, não queria ouvir. Somente quando se deparou com o que fez, quando descobriu que os registros dos seus atos estavam todos guardados no seu subconsciente e que era possível acessar essas condutas, ele toma um susto
e resolve mudar de vibração. Quando ele percebeu que os atos estavam todos à mostra para quem tivesse acesso, ele ficou espantado, não sabia que tudo fica registrado. Então, com o carinho da sua mãe, começa a pensar diferente. Reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, prosseguiu a devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável à realização de que necessitas presentemente. Essa frase é importante, porque muitos hoje, ainda reencarnados, não conseguem abandonar a depressão, abandonar a automutilação por conta dessa recordação angustiosa dos tempos idos. Pessoas que praticaram o mal, que erraram, o que é natural, todos nós que estamos reencarnados erramos. Mas muitos, pela gravidade das suas atitudes, não conseguem se perdoar até hoje. E muitas vezes, com o esquecimento proporcionado pela reencarnação, não conseguem identificar a origem dessa culpa. Então, se autoflagelam, têm ideias suicidas, ideação suicida, vontade de se machucar mesmo, e não desejam e não conseguem se sentir amadas. Essas pessoas trazem essa recordação angustiosa do passado no seu subconsciente e colocam como um obstáculo insuperável, mantendo-se num estado de sofrimento, de angústia, de depressão. Então é importante termos consciência de que erramos, mas não nos prendermos ao passado. Deixarmos a lei divina agir e fazer a nossa parte para conseguir o perdão de quem fizemos mal, mas principalmente o perdão de nós mesmos, porque a culpa traz a auto-obsessão. O indivíduo acaba se obsidiando porque não consegue compreender que merece a felicidade. Pela quantidade de culpa que carrega, se sente como alguém que não merece ser feliz, e isso traz inúmeros distúrbios psicológicos, emocionais, de comportamento e etc. Todos aqueles a quem feriste não desapareceram para sempre, prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício à exigência do resgate necessário. Então vejam que ela traz a dinâmica da reencarnação e da lei de causa e efeito. Todos que nós fizemos mal poderão ter esse prejuízo reparado por nós mesmos, pela reencarnação, nascendo na mesma família, devolvendo para esses seres o que retiramos no passado. E se eles já nos perdoaram, nós aprendemos aqui que essa reparação pode ser realizada com outras pessoas, com outros indivíduos, sem relação direta com o que fizemos no passado. Então a reparação é uma necessidade e ela sempre estará presente, mesmo se os indivíduos a que fizemos mal já nos perdoaram. É da lei buscarmos os credores para retificar, para resgatar. É por isso que a dinâmica da reencarnação, na emanação perfeita da justiça de Deus, nos traz inimigos na mesma família, pessoas que arruinamos financeiramente por conta dos ódios e das disputas terrenas, nascem nossos filhos, para que o nosso patrimônio lhes sirva por completo, dando educação, criação, conforto material e, por fim, a herança. As vítimas do passado hoje, como filhos nossos, recebem tudo o que nós deixamos. Isso
no prejuízo financeiro como no prejuízo emocional. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado, sem medo, sem temor, pronto a compreender o bem e a praticá-lo. Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras inferiores. Olha que importante. Sem espírito de serviço e esperança arrojada. Então vejam essas duas características que nós precisamos ter para nos livrarmos das esferas inferiores. Percebam que é todo um encadeamento. O nosso sentimento de culpa nos traz consciência pesada. A consciência pesada nos prende a regiões inferiores. Então, para nos libertarmos dessas regiões, nós precisamos ter esperança no futuro, fé em Deus e espírito de serviço. Nos colocarmos à disposição do trabalho, da caridade, da movimentação. Essa ideia de movimento é muito importante. Precisamos nos mover. Recentemente assisti uma palestra do Divaldo Pereira Franco, em que ele diz da necessidade dos depressivos se movimentarem. Porque ficar deitado numa cama não é remédio para a depressão. Pelo contrário, a piora. Então é necessário essa ideia de movimento, de acordar cedo, de se levantar, arrumar sua cama, arranjar um emprego, um trabalho, nem que seja um trabalho voluntário, porque essa ideia de movimento, esse espírito de serviço, ele é requisito para nos curarmos de uma mente culpada e para abandonarmos a sintonia inferior, as regiões de sofrimento. A fim de conquistares semelhantes valores, diz Ernestina, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Consideremos, então, busquemos a reflexão de como Deus é misericordioso, bondoso e a sua bondade é infinita. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Olha que bonito. Ela está dizendo, no momento que você enfrentar uma situação difícil, um obstáculo na sua existência, não pense que isso é um sacrifício que você está fazendo, que é uma renúncia enorme que você está realizando. Pense que isso é uma oportunidade de redenção, de ventura, de felicidade, de alegria. Os desafios da vida, portanto, são oportunidades de redenção. Olha como esse pensamento, essa ideia, facilita o enfrentamento das dificuldades, dos obstáculos da vida. Porque a partir do momento que nós enxergamos os obstáculos como uma oportunidade de nos elevarmos, de subirmos o nosso espírito na direção do Pai, fica um pouco mais fácil enfrentar essas dores. Se a consciência te acusa, roga a Jesus, orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse róseo divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Então todos nós teremos a consciência de culpa a nos cobrar. Nesse momento, roguemos a Cristo que derrame sobre nós a esperança, para que o desânimo não domine o nosso coração, para que não desistamos do espírito de serviço. Dessa forma, poderemos frutificar bênçãos e paz, vencendo esses obstáculos. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura.
Sempre depois da madrugada vem o sol com seus raios da manhã? Por que não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder? Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. Olha que demonstração de fé que todos devemos possuir. Confiança absoluta no Pai, no supremo poder, tendo plena consciência que Ele tudo pode, porque Ele é o Pai de infinito poder e misericórdia. A presença reconhecida de sua mãe, diz André Luiz, completara-lhe a modificação benéfica. O sofredor, como náufrago desesperado, atingindo porto amigo e reconfortante, esquecera as palavras odientas e blasfemas de minutos antes. E, aconchegando-se ao coração materno, rogou: Minha mãe, o infortúnio colheu-me o espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Então notem que Domênico abandonou as blasfêmias, a revolta de minutos antes, porque foi tocado pelo sentimento de amor, de carinho, de entendimento da sua mãe. Então ele roga a ajuda dela e que não o abandonasse. Nunca, disse a nobre matrona desencarnada, sufocando as próprias lágrimas, peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Que bonito. O que era para ser um dever do Domênico, né? Já que ele foi padre, ele foi sacerdote, então nunca deveria ter abandonado Jesus, abandonado as ideias do Evangelho, a doutrina salvacionista do Cristo. Então, algo que ele nunca deveria ter feito, mas o fez, e estava, por consequência, naquela situação fragilizada. Sim, retrucou Domênico em pranto forte, Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Imagine a alegria do coração materno em ver seu filho depois de longos anos em sofrimento no umbral, depois de longos anos realizando maldades na terra enquanto encarnado, falar agora em Jesus, chamando-o de Mestre e de Senhor. Imaginem a alegria dessa mãe em finalmente ver seu filho renovado no sentimento. Fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós, de olhos lacrimosos, perdidos agora no espaço, a evocar talvez paisagens de muito longe. O ex-sacerdote comentou: Ó mamãe, que saudade de minhas preces em criança! Nesse tempo que vai tão longe, ensinavas-me a ver o Criador do universo em todas as dádivas da natureza. Olha que bonito, ele passou a se lembrar dos ensinamentos quando ele era apenas uma criança, em que sua mãe ensinou a orar. Enxergando Deus como esse Criador supremo da natureza. Ele diz: meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança, e o amor da simplicidade habitava minha alma venturosa. Simplicidade. Tão importante hoje buscarmos a simplicidade. Depois, no torvelinho do mundo, perverti-me ao contato dos homens ambiciosos e maus. Olha a perversão causada pelos homens aí, né? No sentido de que sempre a humanidade corrompe a mensagem divina. Domênico, então, foi corrompido pelos homens ambiciosos e maus, pelos interesses de poder e dominação da igreja, alcançando o cargo de sacerdote apenas para satisfazer os seus interesses. Em vez da piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara.
Fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões. Por que fraquezas singulares pode o homem operar semelhante permuta? Olha a reflexão que ele faz. Como podem os homens trocarem a paz do Cristo, a paz de consciência, pelas ilusões da terra? Por que menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos? Por quê? Há tantos milênios os homens prosseguem abdicando do céu e se chafurdando na lama da sombra, do erro, do crime. Por quê? Pergunta Domênico. Ó, tu que conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o venenoso absinto que me embebedou na terra, faze-me esquecer, por piedade, o homem cruel que eu fui. Notem que a consciência de culpa ela é natural. Ela é um dos processos de renovação íntima do pecador, né? Daquele que errou, daquele que caiu. É natural a consciência de culpa. O esquecimento do passado, portanto, comprova-se ser uma bênção da misericórdia divina. Porque se as pessoas já têm o esquecimento do passado e ainda assim carregam uma culpa enorme, imaginem se pudessem recordar do que fizeram. Então, esse esquecimento temporário que a reencarnação proporciona é uma dádiva, é uma bênção e, inclusive, uma necessidade, sob pena de não conseguirmos prosseguir em nossa caminhada evolutiva, senão nos esquecermos temporariamente de tudo o que fizemos de errado. Anseio retornar à serenidade ingênua do berço. Angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Ele então deseja reencarnar, deseja voltar a ser um bebê, esquecer um pouco do que fez e dedicar-se à fé verdadeira. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas, para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. Então, muito bonito o despertar de Domênico, pedindo a sua mãe para que o ensinasse a orar novamente. Ele que estudou para ser padre, sabia os rituais todos que se realizam na igreja, pedia a oração simples, que a sua mãe lhe ensinasse de novo a orar, para não cair nos mesmos erros numa nova oportunidade reencarnatória. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou-o a prosternar-se, a dobrar seus joelhos, amparando-o, porém, com inexcedível ternura. Imagine que cena linda presenciar a mãe ajoelhada com seu filho recém-liberto da sombra, orando a Jesus. Em seguida, copiando os gestos das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando criança tenra, uniu-lhe as mãos em súplica e, chorando para dentro de si mesma, disse-lhe: repete, filho, as minhas palavras. Olha que lindo, hein? A mãe juntando as mãos do seu filho para orar com ele, repetindo as suas palavras. Numa cena comovedora, que jamais me fugirá da recordação, a dedicada genitora orou pausadamente, acompanhando-a Domênico, sentença por sentença. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés, doente e cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrestre embotou-me o raciocínio, o egoísmo enrijeceu-me o coração e caí no precipício da ignorância, como leproso do sentimento.
É uma oração, portanto, dos culpados. É uma oração daqueles que se arrependeram do que fizeram, rogando ao Cristo nova oportunidade. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual, mas eu sei que és o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo, liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações, faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana, ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. Olha que importante. O Espírito pede o auxílio divino, reconhece as suas faltas, mas sabe da importância da disciplina. No momento em que pensar de novo de forma equivocada, agir novamente no erro, receber a disciplina do Cristo, por meio de suas repreensões silenciosas, como um pai que olha para o seu filho de forma firme para discipliná-lo. E, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Linda prece, que inclusive vou gravá-la, e disponibilizar no canal, porque é muito bonita. A gente tem uma sessão só de orações, então essa prece lindíssima merece também um destaque. Como o reconhecimento da grandeza do Pai, do amor do Cristo é importante para o espírito arrependido. Domênico, diz André Luiz, repetira a oração, frase por frase, a maneira de menino dócil e interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos, a rogativa fizera-lhe profundo bem. Abraçou-se a Ernestina, mais calmo, e enquanto a diretora da casa transitória lhe seguia os mínimos gestos, sem que ele lhe percebesse a presença, perguntou de improviso. Então vejam que interessante, ele ainda não vê irmã Zenóbia, André Luiz, Luciana e os demais colaboradores. Só estava enxergando a sua mãe. Então ele pergunta: minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, dize-me, onde está Zenóbia? Ter-me-ia abandonado para sempre? Então vejam que ele conhecia já a Zenóbia. Nós já recebemos a informação que o padre Domênico, ele é um espírito muito querido por Zenóbia, tanto que ela pediu um favor pessoal para o grupo de André Luiz, a fim de que fosse possível aquele resgate. E agora nós vemos que o Domênico também se recorda dela e pergunta dela para sua mãe. Fundamente surpreendido, André Luiz diz que notou que a indagação era feita com inflexão dorida de saudade e desencanto. Eles tinham, portanto, um passado. Certamente, meu filho, apressou-se Ernestina em responder. Nossa amiga acompanha-te de esfera superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção. Oh, tornou ele triste, se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido meu destino. Ela, porém, desposou outro homem, quando era maior minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal,
que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Então notem que a irmã Zenóbia seria esposa de Padre Domênico antes dele entrar na vida sacerdotal. E como ela se casou com outro, ele acabou se tornando padre e, consequentemente, fazendo tudo aquilo que a gente viu nos últimos estudos. Ele diz, então, que se tivesse casado com ela, nada disso teria acontecido. Se houvéssemos organizado o ninho doméstico, não me faltaria confiança em Deus, teria sido talvez pai generoso e meus filhos ser-me-iam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. A gente sabe que não é bem assim, não é? Porque se Domênico veio com as suas tendências inferiores, a chance era muito grande dele trair a confiança da Zenóbia, não respeitar os seus filhos, a sua função e o seu dever de pai, porque as tendências estavam nele, né? Mas ainda que ele tivesse uma vida regular com irmã Zenóbia, isso não significa que ela falhou em não ter se casado com ele. A gente sabe que a programação espiritual vai depender da condição de cada um. Certamente, a vida de celibato do Domênico era uma necessidade para que ele resgatasse faltas do passado, e ele não aproveitou, se afundando ainda mais no erro. Ele diz: Zenóbia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo noutro prisma. Em companhia dela, teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercaram o coração. Olha como ele ama a irmã Zenóbia. Todavia, quando a sorte arrebatou Zenóbia de mim, esvaiu-se-me todo o sonho de construção equilibrada na terra. Então ele culpa o casamento de Zenóbia com outro homem pelo fato de ter se entregado ao desequilíbrio, porque ele queria casar-se com ela. Como não casou, se entregou a uma vida promíscua, apesar do sacerdócio católico que abraçara. Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me ofereceria refúgio inexpugnável contra as tentações. E, de fato, a religião proporciona isso para o espírito maduro, para o espírito que não tem segundas intenções. Então, se Domênico tivesse, de fato, se dedicado à religião de maneira a conservar a boa conduta, a vida cristã, teria um refúgio inexpugnável contra as tentações. Mas a sua inferioridade não lhe permitiu ceder. Aliás, lhe permitiu ceder, né? Não lhe permitiu suportar as tentações e acabou cedendo. Que terrível engano, diz ele, sitiado no mundo de convenções que me constringia o espírito e distanciado da sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar, despenhei-me de abismo em abismo, convertendo-me num demônio insaciado a destruir e perverter. Então, dentro da igreja, da organização sacerdotal, ele não encontrou refúgio às tentações, mas sim, pelo contrário, a anulação do sentimento e o jogo das paixões e de poder que acabaram lançando ele de abismo em abismo para perverter e destruir. Teria ela compreendido algum dia como fui infeliz? Apiedar-se-ia de minha dor, cheia de miséria e ruínas? Perguntou Domênico, sem saber que Zenóbia estava ali, ao lado dele, ela que tinha proporcionado o resgate. Ernestina afagou-lhe a cabeça maternalmente e exclamou: Cala-te, meu filho. Não te presumas o único sacrificado. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser-nos-ia menos doloroso. Então notem, como eu adiantei antes do comentário da mãe de Domênico, as tendências dele não garantiam
não garantiriam que ele teria uma vida regrada junto de Zenóbia. É mais provável que ele faltasse com seus deveres matrimoniais e paternos do que fosse um homem correto. Porque se ele trouxesse essas virtudes, seria um padre correto, um sacerdote correto, e não o foi. Então ele está culpando Zenóbia, culpando as circunstâncias da existência, para dizer que caiu por conta desse destino. E não é bem assim. A mãe dele está tratando de puxar a sua orelha, dar uma bronca nele, porque foi ele que decidiu cometer as maldades e as iniquidades enquanto sacerdote. Ela diz: se você tivesse aceitado a vontade divina, o seu futuro seria muito diferente. Não te estribes em fatos humanos. A definição de estribes que o livro nos traz é apoiar, fundamentar. Portanto, não se apoie, não fundamente a sua dor nos fatos humanos, naturais e necessários, para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Então ela de fato está puxando a orelha dele. Não foi o fato de Zenóbia casar com outro homem que te empurrou para o abismo do erro, para as sombras fatais. A convenção humana do casamento é uma necessidade, é natural. Então não foi isso que te levou ao precipício do erro. Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Então notem que Dona Ernestina salienta a renúncia de Zenóbia nesse outro casamento que ela teve. Ela renunciou de forma santificada à vontade dos seus pais, do seu esposo, dos seus filhos e deles também, Domênico e Ernestina, que certamente ela tinha ligação anterior. Então vejam que ela aceitou a vontade divina. Ela se casou com esse outro homem, não traiu ele com o Domênico, não abandonou sua família para viver com o Domênico, apesar deles muito se amarem. Ela respeitou a vontade do pai e a necessidade que ela tinha de passar por um casamento infeliz. É o que Dona Ernestina nos dá ideia aqui. Pela frase dela, pelo que ela está falando, é provável que a irmã Zenóbia passou por uma encarnação em que ela teve que renunciar às suas vontades, aos seus desejos. O desejo dela era casar-se com Domênico, mas aceitou o casamento com esse outro homem e cumpriu o seu papel de esposa, de filha e de mãe. Entretanto, atalhou ele, tínhamos sublime compromisso desde a infância, e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. Então a história vai se revelando para nós. Irmã Zenóbia teve um namoro com Domênico antes dele virar padre. Por algum motivo, certamente exigência familiar, ela acabou casando com outra pessoa, mas ela se comprometeu no sentimento com Domênico. O carinho materno, todavia, não o deixou terminar. Ernestina não deixou Domênico terminar. Colocando-lhe o indicador sobre os lábios, num gesto compassivo de mãe, Ernestina acentuou: ouve, Domênico. Quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte que se recolheu livremente à organização religiosa, a facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem? Ou a pobre menina, forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo, rodeado de filhinhos, aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe? Então vejam, irmã Zenóbia foi obrigada a casar com um viúvo, certamente bem mais velho que ela,
e que já tinha muitos filhos. Então, além de se casar com alguém que ela não desejava, ela se tornou mãe de filhos que não foram gerados pelo seu ventre. Olha a renúncia e o sacrifício dela. Ela amava Domênico, queria casar-se com ele, mas as circunstâncias da vida fizeram ela casar-se com esse viúvo que já tinha filhos. Então a pergunta de Dona Ernestina é muito profunda. Quem tinha mais possibilidades de acertar, de desfrutar da alegria? Um homem livre, que era o Domênico, que se dedicou à igreja para fazer o bem e poderia ter feito, ou uma pobre menina obrigada a se casar com um viúvo cheio de filhos, tornando-se, por consequência, mãe deles? Quem será que tinha mais possibilidade de acertar, de se tornar alegre, feliz? Buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal, ou seja, Domênico, você virou padre porque quis. É isso que ela está dizendo para ele. Você buscou de forma voluntária a igreja para se tornar um sacerdote, porque quis. Enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, ela não revela aqui. A gente imagina que seja uma dívida que o pai tinha, um casamento arranjado para salvar uma família, era muito comum, né, antigamente, para salvar a família de uma falência, se organizavam esses casamentos. Então, as circunstâncias, a situação angustiosa que eles não revelam aqui, mas a gente imagina, forçou Zenóbia a se casar com um homem que ela não amava. E ela aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos de sua juventude. Percebem o mérito da irmã Zenóbia? Por que hoje, a época desses fatos, né? Ela era diretora de uma casa de socorro, um posto avançado no umbral, com tantas responsabilidades e também com tantos méritos, porque ela abdicou da sua felicidade, dos sonhos da sua juventude, para servir à vontade do Pai. A vontade do Pai foi aquele casamento arranjado, aquele casamento forçado. E ela não se revoltou, pelo contrário, cumpriu com seus deveres. Por consequência, angariou méritos e agora pode desfrutar de uma condição espiritual elevada. Enquanto Domênico escolheu entrar para a igreja e faliu completamente com todos os seus deveres sacerdotais, endividando-se muito mais. Absolutamente entregue às tuas próprias criações individualistas, não foste fiel aos princípios esposados. Acabei de falar. Domênico não foi fiel aos princípios da igreja, do sacerdócio, enquanto que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim. Embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher. Então imagine o quanto ela foi infeliz nesse casamento, humilhada diariamente, mas cumpriu com seu dever de esposa, filha, porque obedeceu à vontade do seu pai terreno, e mãe, porque adotou os filhinhos daquele homem que ela casou. Erraste para satisfazer a ti mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito. Olha a comparação que ela faz com as atitudes de Domênico e as atitudes de Zenóbia. Ele errou para satisfazer as suas paixões inferiores, enquanto que Zenóbia, venerável amiga, aceitou humilde as circunstâncias que lhe atormentaram o ser anos seguidos, em benefício de todos nós. Por esse relato, a gente consegue perceber a grandiosidade, né? Na verdade, a grandeza dos espíritos superiores. Por quê? Eles têm um nível de consciência dos deveres muito acima do nosso.
mas nós também podemos alcançar esse nível de responsabilidade, esse senso de dever. Porque mesmo que ela estivesse infeliz, mesmo que ela achasse injusto o que aconteceu, ela resolveu aceitar a vontade de Deus e cumprir o seu dever. Se ela casou, ela iria respeitar o instituto casamento. Por mais que não amasse, por mais que estivesse numa situação difícil, de humilhação e de sacrifício, ela optou, ela escolheu respeitar o instituto matrimônio, respeitar o seu dever de mãe, ainda que mãe adotiva, e cumprir o seu dever de filha também, obedecendo à vontade do seu pai terreno. Então, o espírito superior traz esse senso de responsabilidade que muitas vezes nos faltam. Nós nos revoltamos, não vou aceitar essa situação injusta, não vou me manter nesse casamento, eu não quis, meu pai me obrigou. E resolve abandonar, divorciar. Não estou dizendo que quem divorcia está errado. Estou só ressaltando o mérito de quem se submete à vontade de Deus, às circunstâncias que a vida impôs. Eu sempre faço essa diferenciação aqui. Uma coisa é a gente ter completo poder sobre uma situação. Podemos escolher se essa situação ocorrerá, se vamos nos manter ligados a ela, se podemos dispensá-la, encontrar outras situações. Uma coisa é a gente ter liberdade na escolha. Outra é a gente estar completamente vinculado a uma situação em que não há possibilidade de nos desvincularmos, como esse é o caso de Zenóbia. Ela foi obrigada. É uma circunstância inevitável. Então, essa palavra inevitável é importante para entender esse conceito de livre-arbítrio, do que a gente pode escolher ou não. Que situação a gente precisa ter abnegação, renúncia e aceitação da vontade de Deus e qual situação a gente pode escolher. Na prática, vai ser caso a caso. A gente não pode dar aqui uma resposta definitiva para todos os casos, uma resposta genérica que vale para tudo, porque cada caso é um caso. Haverá situações em que nós teremos liberdade de escolha e haverá situações que a gente fica vinculado obrigatoriamente, que não há como fugir. Para essas, a lei divina recomenda a aceitação, a abnegação, o respeito à vontade de Deus e o cumprimento dos nossos deveres. Muita gente abandona os seus deveres, alegando que tem liberdade de escolha, mas trata-se de verdadeiro abandono do comprometimento, das promessas feitas antes da reencarnação. Infelizmente, é muito comum a gente ver hoje em dia mães abandonando seus filhos, seu marido, porque supostamente encontrou a sua alma gêmea. Infelizmente acontece. E, logicamente, sem nenhum olhar acusatório ou de julgamento, nós devemos refletir. Será que a vontade divina é que nós pensemos somente na nossa felicidade, abandonando filhos, abandonando um esposo, um compromisso? Será que a programação espiritual é esse tal reencontro de almas gêmeas? Ou será que a pessoa está pensando egoisticamente somente em si mesma e abandonando um compromisso anterior? É necessário refletir. Não estou dizendo que todo divórcio é causado pelo egoísmo da pessoa. Lógico que eu não estou dizendo isso. O próprio Evangelho e os Espíritos nos recomendam o divórcio quando há agressões físicas, quando as humilhações ultrapassam o razoável, ou seja, quando há um risco de vida,
quando há um nível de agressão física que torna insuportável a convivência. Mas, logicamente, que cada caso é um caso. Então vejam que, voltando para a temática da obra, Ernestina compara os equívocos de Domênico com a renúncia de Zenóbia. Ele dedicou-se voluntariamente à satisfação das suas paixões, enquanto Zenóbia aceitou a vontade divina e cumpriu com seus deveres. Anos seguidos. Pondera, pois, Domênico, pensa, reflete, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a abnegação com a insensatez? Essa pergunta fulminou a intenção equivocada de Domênico. É possível comparar abnegação com insensatez? Domênico foi insensato. Zenóbia foi abnegada. Quem era a verdadeira vítima? Domênico, porque Zenóbia não pôde cumprir com a promessa que fez enquanto jovem, prometendo-se casar com ele? Foi Domênico a vítima por conta disso? Ou a vítima foi Zenóbia, obrigada a se casar, obrigada a adotar aqueles filhos que não eram dela e a obedecer seu esposo numa existência cercada de humilhações? Quem foi a vítima realmente, hein? André Luiz diz então que percebia que a elevada orientadora se ligava aos dois, Zenóbia se ligava aos dois, Ernestina e Domênico, por meio dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer. Domênico escutou compungidamente as observações, calou-se longo tempo, internado talvez no plano de longínquas recordações, e concluiu tristemente: é verdade. Então veja o poder da mãe, do argumento de mãe. Convenceu na hora o Domênico: a vítima não foi você, meu filho. Você foi para o erro porque quis, não porque Zenóbia casou-se com outro. Compete-nos agora, falou Ernestina com brandura, avançar para alcançá-la. Nesse instante, embora discretamente, Zenóbia começou a chorar, contemplando-lhe o rosto, debruçada sobre ele, e certo, em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Olha que lindo, hein? Irmã Zenóbia chorando ali, próxima a Domênico, e ele sentiu as lágrimas, porque não conseguia vê-la. Fixou os olhos maternais com expressão indagadora e, reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí sua origem, perguntou angustiado. Ele percebeu então que as lágrimas não eram do rosto da mãe. Ó, minha mãe, quem estará chorando sobre mim? A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sob forte emoção: os anjos choram de júbilo nas regiões celestes quando um coração sofredor se levanta do abismo. Então ela deu uma enrolada, né? Ela disse que eram anjos chorando porque Domênico estava liberto. Ela não quis dizer que era Zenóbia. O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de grande alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou-o: vamos, filho. Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo à tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe. Irei contigo, mãe, aonde quiseres, respondeu o infortunado sem amargura. Que linda essa união! Mais uma mãe que resgata seu filho. A venturosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou-o nos braços, como se o fizesse uma criança enferma, e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar jubilosa e feliz as sombras densas. Interessante notar que não há a aparição
de André Luiz e de nenhum dos outros colaboradores a Domênico. Em nenhum momento ele percebeu que haviam outras pessoas ali. Para ele, foi resgatado somente por sua mãe, sendo que havia toda uma estrutura, toda uma equipe por trás daquele resgate. E nenhum deles apareceu para ele. Vejam a importância da gente fazer a caridade sem se importar se a pessoa está percebendo a nossa presença ou não. Nós não fazemos o bem para receber o carinho, o afeto e a gratidão de quem recebe. Nós ajudamos, mesmo que a pessoa sequer nos enxergue, como foi o caso do resgate de Domênico. Novamente a sós, reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada, ditosa. Enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas. Estendeu-nos a destra em sinal de gratidão e contentamento, e contemplando talvez a paisagem do futuro, demorou-se em meditação, na qual certamente enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo. Em seguida nos fitou tranquila e falou. Antes de vermos o que ela falou, lembrem-se, ela pediu ajuda de André Luiz, do responsável pela equipe, o Jerônimo, né? Acredito que é Jerônimo, mas é o diretor da equipe, a Luciana, o padre que acompanhava também os trabalhos, e estava agradecida por todos terem ajudado a resgatar aquele que era de muito amor para o seu coração. Ela então diz: Irmãos, que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a ele e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas e do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, nos reuníamos aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio, temporários habitantes do abismo. Então o agradecimento dela é muito bonito, demonstrando que ela estava há muito tempo lutando contra as trevas para resgatar Domênico. Eles então retornam à companhia dos demais trabalhadores para continuarem auxiliando os infelizes da região abismal. No próximo estudo, então, continuaremos essa obra no capítulo 8, Treva e Sofrimento. Vamos certamente acompanhar os casos terríveis de outros sofredores na região do umbral. Reflitamos, portanto, sobre o resgate de Domênico, a importância de nos abnegarmos, de aceitarmos a vontade do Pai e nos colocarmos a serviço das nossas responsabilidades, das nossas atividades, dos nossos deveres como pai, mãe, filhos, esposos, esposas. Se recordando de Zenóbia, cumpridora dos seus deveres, de Ernestina, mãe, que, apesar de ter um filho criminoso, o reconheceu como alguém doente e esteve ali para levá-lo à sua própria redenção. Que possamos, portanto, refletir sobre esses personagens reais das obras de André Luiz que nos levam a ter mais esperança, mais fé, conhecimento da vida espiritual e a refletirmos sobre nossas funções e deveres na Terra. Que possamos cumprir tudo aquilo que nos comprometemos e colocarmos acima dos nossos interesses os deveres que nos competem, seja onde estivermos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos e alimente esse ânimo dentro de nós em cumprirmos os nossos deveres, que nada mais é o cumprimento da vontade divina em nossas vidas. Estejamos sempre à disposição do Senhor para cumprir a vontade do Pai. E seja em casa, no trabalho, na rua ou onde Deus nos colocar, sirvamos ao ideal cristão, amparando sempre e aceitando as situações da vida que não podemos controlar.
porque Deus, sábio e misericordioso infinitamente, sabe o que cada um de nós necessita para a nossa evolução. Graças damos a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Maria Santíssima. Que assim seja, graças ao Pai, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.